paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson, eu estou aqui ao lado do professor Heraldo. E nós estamos aqui para darmos continuidade ao comentário das lições bíblicas editoras CPAD na classe de adultos. Nós estamos estudando durante esse trimestre nas escolas dominicais, nas Assembleias de Deus, a temática o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Essa é a nossa temática que norteia todo o nosso trimestre de escola dominical. E a lição que nós vamos estudar, a lição de número 11, tem por título Compromissados com a Evangelização. Esse é o ponto da nossa lição que será tratado aqui. E esta lição, ela tem por texto áureo Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A nossa verdade prática, a síntese prática da lição diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então aqui, a verdade prática já evidencia essa responsabilidade da igreja na propagação do evangelho de Cristo Jesus. E a lição, ela tem como leitura bíblica em classe, como leitura do qual todo comentário é extraído, está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao versículo 20. A nossa lição, queridos, como de costume, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos estudar a evangelização como prioridade. O segundo tópico, nós estaremos estudando Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro tópico é a evangelização local e transcultural. Então, são esses 3 tópicos que nós vamos abordar aqui na lição e nós convidamos você a nos acompanhar nos comentários. Compromissados com a evangelização. Esse é o tópico da nossa lição. E professor Heraldo, já que nós estamos estudando a temática do verdadeiro pentecostalismo, e essa é a temática da escola dominical de uma igreja que é pentecostal, como a igreja Assembleia de Deus, a gente pode logo começar dizendo que o pentecostalismo, na sua essência, ele é missionário, né? É do próprio pentecostalismo esse ímpeto missionário. Talvez isso, em parte, explique o fato por que as igrejas pentecostais tendem a se multiplicar mais rapidamente ao longo do tempo, por causa desse ímpeto evangelístico missionário, que é da própria essência do pentecostalismo. Quando alguém entra no pentecostalismo, uma coisa ele é logo conscientizado: ele é um missionário em potencial. Então, esse anseio de propagar a fé, de compartilhar o evangelho, é da própria essência do pentecostalismo. E veja que a nossa verdade prática aqui, ela vai nos falar dessa responsabilidade. Claro, Deus conta com a igreja para que o evangelho seja conhecido. Ele não conta com os que estão fora, mas aqueles que são seu povo e que também experimentaram a salvação. Em outras palavras, nós falamos do que experimentamos, né? Eu sempre gosto de dizer que são os salvos que falam para os perdidos, e não o contrário disso, né? E aí, entrando aqui nosso ponto de introdução, né? A nossa introdução começa dizendo assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. E aí diz assim: a igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor para levar a mensagem do evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Então veja que um dos propósitos pelo qual Jesus instituiu a igreja, ou fundou a igreja, é para que ela seja propagadora da mensagem da salvação. E ele diz mais uma coisa que eu acho interessante: ele diz que nós damos continuidade a um trabalho que Jesus começou a fazer. A gente percebe que quando Jesus começou o seu ministério, ele começou após o seu batismo e aquele período no deserto lá de 40 dias, ele já começa a propagar o evangelho e só vai parar, né, na cruz. Até na cruz ele vai estar evangelizando alguém, né? E isso é interessante porque o livro de Atos, que é o livro de missões,
o primeiro versículo, aliás, o segundo versículo do livro começa dizendo que o Espírito Santo veio para dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. E essa responsabilidade agora é nossa, foi transferida do Senhor para nós. E diz lá que aquilo que ele começou a ensinar e a fazer. Perfeitamente. E ele deu essa ordem. Inclusive a nossa leitura bíblica em classe, no versículo 15 aqui, de Marcos 16, diz: ide por todo mundo. Veja bem, ele não disse assim, se vocês puderem ou quiserem. Ele deu uma ordem. Ide por todo mundo, isso aqui é imperativo. Assim que sobrar um tempo. Assim que sobrar um tempo, exatamente. Pregai o evangelho a toda criatura. Agora, professor Aldo, eu quero logo eu faço essa observação aqui, e já nós entramos no primeiro tópico da evangelização como prioridade, e o senhor pode falar aí. Mas eu queria fazer só essa observação, que evangelizar muitas vezes é visto somente quando eu saio na rua ou de casa em casa batendo. Isso também é evangelização. Mas existe um modo de evangelizar, professor Aldo, que é da sua própria maneira de ser, da sua vida, da observação dos seus amigos de trabalho. Então, existe essa forma de evangelizar com a vida e não necessariamente só saindo e batendo de porta em porta, ainda que isso é sim uma evangelização corporal, mas existe aquela que causa mais impacto, é daquelas pessoas que nos conhecem e percebem o nosso modo de vida. Exatamente. Eu saúdo aos amados irmãos, aos que acompanham através do canal, né? Então, professor Nilson, nós temos aí essa lição que, como o professor Janilson já colocou, né, deveria na verdade ser uma atitude absolutamente natural, né, daquele que é salvo, de quem é crente, né? E queira ou não, né, de quem é pentecostal, né? Ainda que ele não tenha aquela efusividade, né? Mas no mínimo, com certeza nasce no coração o desejo, né? De querer que outras pessoas conheçam a fé, né? Conheçam a fé, conheçam a verdade. Com certeza. Amigos, familiares, né? Às vezes as pessoas encontram, sim, sem dúvida, não é fácil, né? Evangelizarmos a própria família, isso é um fato, né? Mas com certeza o fogo, ele tem que arder, né? Um anseio de ver a família salva, né? Querer ver a família salva, né? Outras pessoas salvas. É natural, né? De quem é salvo, de quem recebeu, né? O selo do Espírito Santo, mesmo que não tenha sido batizado, né? Apenas o selo ele já impulsiona isso. Então nós temos o tópico 1 falando sobre a evangelização como prioridade, né? E não poderia ser diferente, professor Janilson, ao tratar esse tópico como a evangelização como prioridade, porque na realidade, ainda que nos dias atuais, né, infelizmente muitas denominações, né, muitos líderes têm descambado, talvez desvirtuando um pouco o foco, né, do que é realmente a missão primária da igreja, né, mas isso não anula, né, essa ordem, né? Esse imperativo da parte de Deus, né? Para com a igreja, para com cada um de nós, né? Crente, sim, né? Sim, perfeito. Então o evangelho é prioridade. Nós temos o tópico falando do evangelho em si, né? E a própria lição traz uma definição bem simples, mas verdadeira, né? Claro que existem várias explicações, né? Até etimológicas e tal, mas eu vou ficar aqui com essa que está dentro do tópico 1, do subtópico 1, que diz assim, que o Evangelho é a mensagem de Cristo, né, que salva o pecador. Sim. E em seguida ele vai citar o texto João 3,16, que é, como o pessoal fala, texto o texto magno, áureo, né, o magno, né, das Sagradas Escrituras, porque lá está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja que ele fala de mundo, não necessariamente de judeus, né? Sim. Ou de um grupo apenas, a gente vai estar vendo daqui a pouco isso aí, mas ele diz claramente o texto, né? João fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Qual a finalidade? Para que todo aquele que nele crê, aí vem a condição, né? Não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então esse evangelho
é que nós temos a incumbência de estarmos anunciando, né? E ele é prioritário, professor Nilson, sem sombra de dúvida, né? Mas, além disso, o tópico, além de falar do Evangelho, da mensagem, né? Como nós já falamos que aqui em síntese, ele fala que o Evangelho é a mensagem de Cristo que salva o pecador, que tem o poder e a finalidade de salvação, né? Ele vai tratar no subtópico 2 a respeito da exclusividade, né? Por quem se dá a salvação, professor Nilson. Perfeito, professor Heraldo. E a gente percebe isso, por exemplo, essa exclusividade do cristianismo, do evangelho. Às vezes nós somos até criticados por outras religiões porque dizem que nós invocamos uma prioridade ou uma exclusividade de céu, de salvação para o cristianismo. Na verdade, isso se dá não porque o cristianismo é uma manifestação de fé, mas porque o Cristo do qual a nossa fé está fundamentada, ele mesmo disse em João capítulo 14, professor Heraldo, e o versículo 6, quando ele diz assim: eu sou o caminho, ele disse: eu sou a verdade e eu sou a vida. Então perceba que ele usa aqui, para falar em termos de língua portuguesa, esses artigos que são definidos para mostrar que o caminho é único e definido. Se ele tivesse dito eu sou um caminho, haveria possibilidade de pensar que poderiam haver outros caminhos pelos quais a pessoa poderia chegar ao céu. Mas quando ele define na pessoa dele, ele está falando de uma exclusividade. Inclusive o final do versículo comprova isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui há uma exclusividade. Então quando nós falamos que a salvação é unicamente em Jesus, sim, nós estamos invocando uma exclusividade, mas porque o Cristo já invocou na sua própria vida, né? Nas suas próprias palavras ele já invocou essa exclusividade. Portanto, professor Heraldo, essa concepção de que todos os caminhos levam a Deus é completamente equivocada do ponto de vista do Evangelho, né? Então, alguém certa vez disse que quem não sabe o caminho por onde anda, não sabe onde vai chegar. Eu lembro de uma frase anônima que, até complementando aí, professor Nilson, que eu vi escrito uma vez, e dizia assim: se o atalho fosse bom, não existia o caminho, né? Então, veja, existe o caminho, ele é apresentado, né, pelas Escrituras, e há outros textos, né, assim como o professor Nilson já fez menção, que categoricamente apontam, né, de que, ainda que, digamos, não tivesse nada escrito diretamente, tem muitos textos, né, falando dessa exclusividade, né, de salvação apenas na pessoa de Cristo, né, mas a própria Bíblia como um todo, né, vai mostrar, ainda que nas entrelinhas, né, parece um paradoxo, ainda que nas entrelinhas, mas de forma muito contundente, que Cristo, ele é a centralidade, né? A Bíblia, ela é logocêntrica, né? Ela tem Cristo como centro. Ele é o mediador dessa salvação. Ainda que não estivesse escrito dizendo, olha, é só através de Cristo, mas o próprio movimento das Escrituras apontam para isso, né? E é de fácil entendimento, né, professor? É de fácil entendimento, perfeitamente, perfeito, isso aí. Perfeito, então nós temos vários outros textos, né, como Atos 4:12, né? Sim. Vamos falar a respeito disso. O próprio João 14:16, né, que o professor Nilson já mencionou aí, são textos assim de sobra, né? Largamente aí de sobra, mostrando que Cristo é sem dúvida o único pelo qual nós devemos ser salvos, né? Não há outro nome além dele, né? Até porque, se nós recuarmos lá em Isaías, rapidamente, Isaías, se eu não me engano, é 42:8, né? O profeta Isaías, usado por Deus, diz claramente, né? A minha honra não darei a outra, a outro não darei, e nem as imagens de escultura, muito menos as imagens de escultura, né? Já está descartando a idolatria aqui, professor. Está descartando a idolatria. Muito bem. Porque a idolatria é uma ideia de um outro Deus que possa fazer alguma coisa. Essa é a concepção. Perfeito. Então nós temos aqui o Evangelho, Perfeito. O conceito de Evangelho, que é a mensagem de Cristo que salva o pecador. Perfeito. João 3,16 reforça isso. Nós temos no subtópico 2 o único Salvador do mundo. Vários textos nós já citamos aqui, correto? E agora nós vamos ter
professor Janilson, a única agência legítima, autorizada por Deus para pronunciar, né? Perfeito. Para proclamar este evangelho, né? Professor Heraldo, esse tópico, esse subtópico, ele é importante porque existe uma questão entre agência missionária e igreja. Não sei se o senhor já percebeu que há um certo embate. E aí se levanta a questão de quem tem a legitimidade e a responsabilidade missionária. É a agência missionária ou é a igreja? Quando a gente olha para o livro de Atos, que é o livro de missões, que é o manual de missões, a gente percebe que a responsabilidade é da igreja. Quem envia missionários é a igreja. As agências missionárias são importantes porque elas oferecem estrutura. Por exemplo, são elas que muitas vezes se empenham e que têm os canais para fazer com que o missionário saia do seu país e vá para outro. Então eles têm esse intercâmbio da logística, exatamente. Mas a agência missionária, ela não pode ter missões. Ela apoia missionários de igreja, porque a responsabilidade missionária de enviar é da igreja. É fácil perceber isso, professor Heraldo, olhando no livro de missões, que é o livro de Atos, capítulo 13. Eu acho isso significativo para nós compreendermos bem isso, qual é o papel da agência missionária, que é importante, e qual é o papel da igreja. Veja, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o versículo 1 diz que havia na igreja de Antioquia, que era a base missionária de Paulo, né? Profetas e mestres. Ele vai citando alguns, cita Paulo entre eles, que na época ainda era chamado de Saulo, né? E o versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Aí o versículo 3 diz assim: então, jejuando e orando, impondo as mãos, se fosse uma autorização da igreja, né, os despediram. Se a gente for seguir esse mesmo ponto, pessoal, o capítulo 11, veja, no capítulo 11, versículo 2, né, capítulo 11, versículo 19, perdão, diz assim, capítulo 11, versículo 19: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a ninguém da palavra senão somente aos judeus. Alguns dentre eles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor, veja, era com eles, e muitos crentes se converteram. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Então veja que quem envia a igreja. Se a gente continuar nesse ponto e olhar, por exemplo, para o 8,14, veja bem, se nós estamos no livro de missões, versículo 14 diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então são textos suficientes para mostrar que a responsabilidade e a agência legítima de envio de missionários é a igreja. Aí entra o trabalho das agências de missões, dando o suporte que o senhor falou, a logística e tal, né, vendo toda essa questão. Mas a agência missionária não pode usurpar para si um papel que não é dela, né? E por outro lado também a igreja, em certo sentido, não pode desprezar completamente o trabalho das agências, porque elas fazem esse meio de campo entre a igreja e o campo missionário, muitas vezes auxiliando os missionários, né? Porque elas têm toda uma estrutura para isso. Mas o envio missionário, a agência que envia missionário é a igreja. Então o missionário, ele não é missionário de agência, ele é missionário de alguma igreja. Muito bem colocado, exatamente isso, professor Wilson. Então a gente fecha aí o tópico 1, né? Perfeito. E aqui nós encerramos aqui e vamos para o tópico 2. Tópico 2 da lição: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Veja, professor Aldo, aqui existe uma certa, um certo entendimento sobre a obra de Cristo na cruz. E uma vez que o evangelho é para o mundo todo, e todos os homens pecaram e instituídos estão da glória de Deus, diz Paulo em Romanos 3,23, é natural e é óbvio, e é até lógico entender
que a obra de Cristo deve ser por todos. Porque todos os homens não pecaram. O que Cristo veio fazer, não veio resolver isso? Então, é óbvio que ele veio resolver isso para todos os homens, né? E existe muitas vezes, um ramo do protestantismo ou do cristianismo que entende que a obra de Cristo na cruz, pessoal, se limita a alguns poucos escolhidos e não a todos. Mas aí, quando a gente se depara, por exemplo, com João 3,16, que é o versículo magno da Bíblia, ele não traz a ideia de um grupo ou de alguém escolhido, não traz uma ideia restrita, mas uma ideia ampla. É uma ampla. E eu já vi até um desses debatedores que defende essa ideia da obra limitada de Cristo na cruz, ter que reconhecer publicamente que, de fato, o texto de João 3,16 é uma pedra no calcanhar deles devido a essa concepção que eles têm. Porque o texto lá é amplo, traz a ideia de um evangelho para todos. Inclusive, Paulo, quando discursou em Atenas para os filósofos, ele disse que, há algum tempo atrás, antes da obra de Cristo, Deus permitiu que os homens andassem nos seus caminhos. Mas ele diz assim, mas agora ele notifica todos os homens que se arrependam. Então, Paulo também traz uma ideia de amplitude e não necessariamente de algo muito restrito, professor Heraldo. Então, esse é o nosso ponto, mostrar aqui que Jesus morreu para salvar todos os homens. Agora, por que todos os homens não são salvos? Porque nem todos recebem a mensagem da salvação. Esse é o ponto, mas o propósito de Deus é justamente proporcionar salvação a todos os homens. Agora, a eficácia da obra de Cristo na cruz se dá na vida daqueles que creem. Então, os homens se perdem não porque Deus não proveu um caminho, mas porque eles rejeitam o propósito de Deus para as suas vidas. Exatamente, aí está o grande ponto, professor Nilson, desse tópico de número 2. No subtópico 1, vamos falar sobre a nossa teologia, e no caso é teologia assembleiana, né? Sim. E daqui a pouco aí o subtópico 2, a pergunta por quem Jesus morreu. O professor Nilson já deu aí uma introdução, a gente vai já voltar nisso aí também, né? Sim, com certeza. Mas o que o professor Nilson mencionou é muito interessante, a gente vai já recuperar isso aí, professor Nilson, para a gente estar... Fixar mais pensamento, né? Mais, não é? Aqui o subtópico 1 fala da nossa teologia, né, professor Nilson? O que acontece? Há toda essa disputa, esse debate que o professor Nilson já colocou aqui, e é claro que a lição vai falar da nossa teologia para fazer um diferencial, né? Sim. Um diferencial, não que nós queiramos ser mais, ser melhores, mas no sentido de mostrar que a nossa teologia ela é centrada na palavra. É importante que nós somos acusados às vezes de não termos profundidade teológica, né? Sim. Por alguns. E isso não é verdade, né? Então vamos lá. Eu vejo assim, professor, se nós formos honestos, digamos assim, professor Nilson, no nosso fazer teológico, sim, não é? E na verdade nós precisamos ser honestos. Precisamos ser honestos, até porque uma teologia desonesta não tem valor, como, né? Não tem como nós proferirmos outra coisa que não seja essa, de que Jesus de fato morreu para salvar todos os seres humanos, né? Esse aqui é o ensino bíblico central, né? Da Bíblia. Central, né? É o ensino bíblico. E eu vou repetir o que nós já tratamos em outras lições anteriores, professor Nilson. Lembrar sempre que a teologia sistemática, não importa de que denominação seja, né? A gente precisa colocar isso no seu devido lugar, lembrar que na verdade a teologia bíblica, né? Bíblica, a Bíblia, a palavra, a teologia bíblica, ela precede a teologia sistemática. É ela que oferece o material da teologia sistemática. Exatamente, a Bíblia é a matéria-prima para a produção da teologia sistemática, não é? Então, toda vez que for julgado, se tiver que ser julgado, não é a palavra, não é a Bíblia, é a teologia sistemática. Por isso que nós não podemos abraçar sem criticidade nenhuma. Quando a gente fala crítica, não é falar mal. Sim, mas é um olhar acurado. Um olhar mais acurado, né, sobre a teologia. Porque quando a gente fala de crítico de cinema, o crítico de cinema ele não está lá só para meter o pau, né, falar mal do filme. Ele está lá para dizer quais são elogiar os pontos positivos, né? Positivo, Sim, ponto negativo. perfeito. Então a crítica ela tem a ver com isso. Então veja,
Então nós não podemos abraçar assim, professor Janilson, de bate-pronto, qualquer que seja a teologia, ainda que aparentemente dê a impressão de ser perfeita, né? De ser, digamos assim, infalível, né? Mas não é. A palavra ela vem antes, nós temos falado disso, né? A teologia sistemática ela deve ser mantida como um defluente, aquilo que o professor Janilson falou. Ela deve sair das Escrituras e não colocar coisas para dentro das Escrituras. E aí nós estamos falando da nossa teologia. Por quê? Nós somos acusados de muitas coisas. E a gente sabe, professor Janilson, que é verdade, que ainda que no nosso meio evangélico, né, nós assembleanos, por exemplo, surjam de vez em quando, vez por outra, né, pontualmente, atitudes de infantilidade, meninice, isso é verdade, acontece. Porque é verdade, a gente não pode negar. Não pode negar, mas uma coisa é certa, toda vez que surgem a gente está sempre esses procurando modismos, né, mostrar normalmente a nossa liderança, né, os nossos teólogos, os nossos líderes estão atentos e de bate-pronto combatem, até que daqui a pouco não está mais, não é? De forma que a gente pode, sem nenhum medo, professor, dizer nesse sentido que a Assembleia de Deus ela ensina no geral, vamos lá, não estou falando casos pontuais, no geral a Assembleia de Deus ela tem uma teologia saudável, né? A nossa teologia, nós podemos asseverar que é uma teologia que é confiável, nós ensinamos e vivemos doutrina bíblica, ainda que possam surgir essas coisas, mas essas coisas não podem desqualificar. Sim, professor, a bem teologia colocado. que a Assembleia de Deus tem. E outra coisa, professor Heraldo, nenhuma igreja ela está isenta de algum problema teológico, de algum modismo, mas se tiver uma teologia consistente, a gente vai ver que a teologia vai prevalecer, porque o ensino vai prevalecer e daqui a pouco aquilo não... Então, medir uma igreja só por causa de modismo é muito pouco, é um olhar muito restrito, né? Pontuais, e né? casos pontuais, né? Tanto prova, professor Heraldo, por exemplo, com todo respeito aqui às demais denominações, eu sei que o nosso trabalho é mais voltado para a Assembleia de Deus, mas você há de concordar comigo que o trabalho mais forte de escola dominical, ainda que nós tenhamos críticas para a nossa própria escola dominical a fim de que ela melhore, ainda é a escola dominical assembleiana. Ainda é a escola dominical assembleiana. Das denominações no Brasil, o que tem uma escola dominical consistente ainda é a Assembleia de Deus. Tanto prova que a nossa escola dominical ela é ininterrupta. E aí vem a pergunta do subtópico 2. Por quem Jesus morreu? Professor, você já deu uma palhinha aí? Vai lá, professor. E nós temos aí, digamos aí, como se fosse o 2.1, que é a letra A, e o 2.2, que é a letra B. Perfeito. Né? Na verdade, quando explica um, tem que explicar o outro. Tem que entrar no outro. Né? Então vamos tentar entrar aqui. Essa A fala sobre expiação limitada, e o 2, que é o B, no caso aqui da lição, fala sobre a expiação ilimitada. Eu vou aqui colocando, se você não, vai colocando a gente vai conversando aí, né? É interessante, né? Porque quando a gente analisa a obra de Cristo, né? Jesus ele foi tanto a propiciação quanto a expiação. E é bom fazer uma distinção mesmo dela. Exatamente. Aí eu vou usar aqui um conceito que não é meu, né? É do Morris. O Morris diz assim, ele define assim, que a propiciação ele define como o afastamento da ira e distingue da expiação, quando ele diz que expiação é fazer as pazes por causa de um erro. Vamos lá. Nunca é demais nós lembrarmos, professor Janilson, que nós estávamos tratando ainda há pouco, né? E voltamos a falar, nós tratamos numa lição passada, falando sobre essa autoridade da palavra, né? Lembrar que a Bíblia é para a igreja, não é isso? A autoridade máxima, Com é certeza. A última palavra em todas as questões. Na verdade, é o que bota termos a qualquer discussão e a palavra. Em todo quanto é questão, a Bíblia tem que ser, né, a que vai de fato, né, dar o veredito. Né? Então, veja, a gente sabe que há pessoas
que ensinam e vivem essa ideia, que o professor Nilson já levantou ainda há pouco, né, professor Nilson, de que a morte de Cristo na cruz ela foi até eficaz, né? Eles concordam com isso, foi eficaz para eliminar o poder do pecado, eles concordam com isso, também, claro, nós defendemos isso, mas a diferença é que quem defende a expiação limitada, né, vai dizer que a obra foi eficaz, ela de fato destruiu o poder, subjugou o pecado, mas que essa obra ela foi focada, ou ela tem um foco, ela alcança só apenas um grupo ou uma meia dúzia de poucos privilegiados, digamos assim, e é o que a Bíblia claramente não concorda, e nós também não concordamos com isso, né, professor Nilson? Perfeito, professor. Olha, a gente percebe aqui, inclusive o nosso comentarista colocou aqui na lição o texto o versículo da primeira Timóteo, já falando aqui 2:4, né? 2:4, que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Você está no tópico B já, né? No B. Porque a gente pode ficar intercalando falando. E no subtópico aqui, subtópico do letra B aqui na expiação ilimitada, ele colocou que é como nós cremos. Sim, que é como nós cremos. Ele trouxe o texto da carta de 1 João, capítulo 4:14, né? 4:14. Depois ele trouxe do 2:12, que eu acho 2:2, que é bem significativo. Que ele diz que a gente pode estar até lendo aí. Exatamente. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Veja bem que esse texto, meu professor Heraldo, que é uma pessoa que não tem um profundo conhecimento de interpretação bíblica, ele consegue perceber duas coisas aqui. Primeiro, que o João está falando de dois grupos. Primeiro, que João está falando de dois grupos. Ainda que eu não saiba quem sejam esses dois grupos, mas eu tenho, por honestidade ao texto, eu tenho que admitir que está falando de dois grupos. E aí ele diz assim, né, pelos nossos pecados, ele está se referindo pelos crentes, e diz, olha, e pelos do mundo todo. Veja que aqui, aqueles que pensam numa expiação ilimitada, já tem uma dificuldade. Porque aqui ele está falando de dois grupos. Aí, ainda que se diga assim, não, mas eles são os eleitos. E o outro grupo? Você está entendendo? Então, textos como esse é que nos levam a pensar numa expiação ilimitada, porque o texto é claro aqui. Veja que João está dizendo que ele morreu para propiciar os pecados dos salvos, que ele diz que ele se inclui, ele chama os nossos pecados, mas ele fala de um outro grupo também, que é o propósito de Deus alcançar, que ele usa a expressão aqui, mundo, no termo metafórico, para falar da humanidade. Não há dúvida, né? Os textos bíblicos são extremamente específicos nesse caso, né? Sem contar o próprio João 3,16, que você já mencionou, né? E o texto de Tito 2,11, né? Que fala também a respeito da graça de Deus, né? Se manifestou Salvador a todos os homens. Salvador a todos os homens, né? Perfeito. E eu estava lembrando o Hendrick se diz, professor Nilson, que ele diz assim, que a salvação, ele diz assim, é universal, ela não está limitada a um grupo particular. Ele acrescenta e ainda diz assim, o propósito de Deus é que todos os homens, sem distinção de posição pessoal, raça ou nacionalidade, sejam salvos, né? Porque tem uma outra contrapartida aí do 1 Timóteo 2,4, né? Quando fala que Deus, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, né? É claro que aí o todos, né? Todos sem acepção e não sem exceção, né? Também tem esse lado, né? Porque às vezes tem denominações cristãs que acreditam que a morte de Jesus automaticamente, né, vai salvar todo mundo aí no universalismo, né? Como eu viva, de que forma eu viva, eu estou salvo porque ele já morreu por isso. Toda a humanidade. Eu posso fazer o que quiser, simplesmente a minha salvação está garantida. No final das contas, Deus vai resolver isso. Isso não é verdade, né? Porque se todos têm a ver com acepção, né, sem acepção e não sem exceção. Sem acepção porque, na verdade, todas as raças, tribos, línguas, nações, né, do mundo inteiro ouvem o Evangelho e têm a liberdade, né, de aceitar esse Evangelho, Nilson, né?
E aí, quando a gente fala de expiação ilimitada, o Erdmann vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer assim, aquilo que você falou ainda há pouco, lá no início, né? Ele vai dizer assim, a salvação é limitada não pela vontade de Deus, mas pela oposição e incredulidade dos homens. Nesse caso, sim, ela vai se tornar limitada, porque Deus ele não vai forçar ninguém a ir para o céu, né? Não vai forçar para o serviço de modo. A gente fecha isso dizendo, professor Aldo, traduzindo aqui em poucas palavras, dizendo que Cristo morreu por todos os homens, mas a eficácia dessa morte se dá na vida daqueles que aceitam a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus veio para resolver o propósito de todos os homens. É isso que mostra o seu amor. Exatamente. O seu amor não é limitado. Né? Então a oportunidade é dada a todos os homens mediante o Evangelho. Foi isso que Paulo disse aos filósofos lá no Areópago em Atenas. Né? Agora Deus conclama todos os homens que se arrependam. Então esse é o ponto. Se todos os homens se arrependerem, todos são salvos, porque esse é o propósito do Evangelho e a vontade de Deus. Agora, quem rejeita, aí entra naquela parte que o senhor falou. Né? Exatamente isso. Quer dizer, não porque Deus não quiser, mas porque ele, o homem, não quis. É isso que fará os homens um dia ser julgados diante de Deus e eles serem responsáveis. Né? Perfeito, professor Heraldo? Perfeitamente. Então, aqui nós encerramos o tópico 2 da nossa lição. Tópico 3 da lição: evangelização local e transcultural. Então aqui nós estamos falando dessa responsabilidade, professor Heraldo, que nós temos com a evangelização do mundo, mas também com aqueles que estão perto de nós, que nós chamamos aqui de local. Né? É bem verdade que, por exemplo, a gente não pode muitas vezes ir aonde vão os missionários. Então a gente acaba sendo a retaguarda desses missionários. Né? Nós participamos da obra missionária, orando, contribuindo, né, propagando a obra missionária e também fazendo ela em termos locais. Em termos locais, professor Heraldo, não tem para onde correr, é a responsabilidade nossa. Quer seja falando corpo a corpo, quer seja pelo modo de vida que a gente possa ter, a fim de que os homens ou as pessoas possam observar, né, e até querer saber o que foi que aconteceu em nossa vida para que nós tivéssemos esse estilo de vida, né? Então aí é a grande oportunidade. Às vezes no evangelismo alguém diz assim, não, eu não evangelizo porque eu não sei pregar. Não, mas evangelismo não é necessariamente para quem sabe pregar, ainda que é importante, ainda que se souber, amém. Mas o evangelismo, na verdade, é para a gente dizer o que Jesus fez por nós e que pode fazer também por aquela pessoa. Uma vez o pastor falou isso para uma de suas ovelhas. Perguntou, mas a senhora sabe dizer o que Jesus fez na sua vida? Ah, isso eu sei. Então diga isso para que a senhora encontre. Eu acho que eu ouvi ele falando isso uma vez também. Eu guardei isso também, eu acho interessante essa colocação, professor Nilson, porque eu vou fazer uma citação aqui, duas, na verdade. A primeira é do Randy Newman, né? Ele lembra que na realidade nem todos nós somos potencialmente evangelistas, né? Sim, no sentido de como foi Filipe, por exemplo. Sim, né? sim. Claro que lá na gênese do nascimento da igreja primitiva, todos os crentes ali que foram envolvidos lá, não só no dia do Pentecostes, mas logo imediatamente, né? Eles se envolveram de forma muito direta, né? Muito direta. E poderosa com o evangelismo. Não teve jeito, cada membro ali, até porque a igreja eram menos pessoas, todo mundo estava naquele fervor mesmo. Né? E é claro que nós temos que buscar isso, né? Nós não podemos ser saudosistas, né? Com certeza, com Nesse certeza. sentido, nós temos que viver, até porque o Espírito Santo tem poder de fazer exatamente isso. Mas o René vai lembrar, professor, que nem todos nós somos de fato aquele evangelista fervoroso, até por uma questão de natureza que Deus nos usa em outra área, né? Sim, mais efusividade. Mas isso. Afinal de contas, tem 5 ministérios, não é só um, né, professor? Exatamente isso, né? E ele diz assim que geralmente quem escreve sobre evangelismo, de fato é um evangelista. Então, quando você lê um livro sobre evangelismo, você fica assim, como ele fala, né? Você olha assim. E a forma como ele fala sobre o evangelismo é tão natural, né? É tão espontâneo, que para nós que não somos evangelistas de carteirinha, digamos assim, não que não devemos evangelizar, tá? Temos que evangelizar, a gente vai ver isso aqui, mas não somos, digamos assim, aquele evangelista naturalmente, professor Nilson.
Porque o evangelista natural é aquela pessoa que ele sai de casa já querendo falar de Jesus para alguém, né? Com quem ele encontra, né? Se ele passar o dia não falar de Jesus para alguém, parece que ele morreu, né? Não é isso? O dia não foi bom. Não foi bom, é exatamente esse tipo que ele está falando. Nós não somos, no geral, a igreja não é toda assim. E como ele diz assim, às vezes o modo como o evangelista fala e age, né? Coloca a gente até numa situação de culpado, de se sentir culpado, assim, meu Deus, por que eu não sou assim? Não, mas não precisa ser exatamente com essa efusividade, né? Que nem todo mundo vai ser potencialmente evangelista dessa natureza, né? Com essa envergadura, né? Sim. Mas aquilo que o professor Jesus falou, isso não nos exime de falarmos de alguma forma. Aí a forma é minha responsabilidade. A forma é minha responsabilidade de como é que eu vou falar de Cristo para alguém durante o dia, né? Como o professor Ranilson colocou, inclusive através do meu bom testemunho, né? E aí eu entro, professor Ranilson, com a questão, porque quando a gente fala de evangelização, inevitavelmente a evangelização ela envolve proclamação, ela tem que envolver pronunciamento, não é? E não tem como, tem que haver pronunciamento, tem que haver proclamação, tem que haver pregação, não é? E aí o Randy Newman fala uma coisa interessante, ele diz assim, sua conduta fala mais alto do que as palavras. Ele faz uma ressalva, mas ambas são necessárias, porque a gente às vezes pode cair no erro, professor Janilson, inclusive até com a nossa família, de achar de presumir que eles estão sendo evangelizados por causa única e exclusivamente do meu testemunho. E aí nós não falamos de Jesus para elas, porque a gente imagina que a nossa vida, o nosso testemunho, claro que ele é importante, seria suficiente, né, para levar alguém, um membro da nossa família, por exemplo, a Cristo. E às vezes nós nos enganamos, porque claro que o testemunho vem, mas eu preciso falar. O Evangelho, ele precisa ser pronunciado, ele precisa ser pregado, professor Nilson. Perfeito. Né? E tanto que quando a gente lê aqui rapidamente Mateus 4:23, que inclusive é um texto sugerido aí na lição, não é? Quando Jesus curava os enfermos, o versículo 23:4 de Mateus diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, veja, ensinando nas suas sinagogas, primeiro ensinando, pregando o Evangelho, veja que ele proclamava o Evangelho, e diz assim, e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Então, veja que ele fazia três coisas concomitantemente: ensinava, pregava, curava, não é? Então isso é evangelho, não é? Perfeito. Claro que nem sempre vai acontecer, por exemplo, a cura, que nós já tratamos na lição passada. Sim. E a cura é uma prerrogativa da soberania de Deus, Perfeito. se ele vai curar ou não. Perfeito. Mas pressupõe-se que quando eu manifesto o evangelho, eu proclamo o evangelho, eu estou ali criando oportunidade para que Deus, pela sua soberania, se manifeste também, inclusive através da cura, né? Perfeito, professor Heraldo. E eu penso, professor Heraldo, que a questão familiar, a gente precisa ter uma sabedoria de Deus, de não ser alguém enfadonho com relação à nossa família, numa ânsia de querer vê-las salvas, ser uma pessoa importuna até, de forma que muitas vezes a família pode até não querer mais ouvir a pessoa. Mas eu acho que a gente tem que ser inteligente. Por exemplo, todas as vezes que, por exemplo, que eu estou reunido com a minha família, meus pais, meus irmãos, por eu ser o mais velho, sempre é me dado a palavra. Aí é óbvio que eu não vou perder tempo, né? Então, são esses momentos, quer dizer, é o momento que todo mundo para, escuta, tranquilo. E outra coisa, professor Nilson, lembrar, abrindo parênteses, essa questão da família, não é tratada aqui, mas, né? Vamos direcionar rapidamente. Dentro aqui da lista do evangelismo local, né? Outra coisa que também é aconselhável, né? Muitas vezes, por nós já sermos salvos, né? Já não estarmos mais no mundo como eles estão, de queremos criar essa dicotomia. Essa dicotomia, né? Ou até um ar de superioridade. Né? Exatamente, como se nós fôssemos melhor. Então, a partir do momento que eles encaram que você está se posicionando como melhor do que eles, isso cria uma barreira. Cria uma barreira e uma resistência. Uma resistência. Talvez, inclusive o Randy Newman, ele aconselha isso, né? Talvez uma das questões fundamentais, professor Nilson, seria, numa relação familiar,
É claro que você conhece os seus irmãos, seu pai, seus parentes, né? É reforçar a graça comum na vida dele, não a graça salvadora de cara. A graça salvadora está em você, não nele. Mas a graça comum está em todos. Qual talvez um caminho para quebrar essa barreira? É você identificar, que você provavelmente sabe, né? Qualidades na vida de um parente teu e reforçar, dizer para ele: olha, veja como é que Deus te abençoou. A bondade de Deus para contigo, né? Olha como é que Deus tem te abençoado. Ao invés de criar esse revanchismo, né? De dizer que você é melhor, ele precisa porque não sei o que e tal. Não. Reforça essa qualidade nele para mostrar que é Deus que está operando. Aí o coração dele passa provavelmente a se abrir mais, para te ouvir mais, né? Fica mais solícito. Mais solícito, né, professor? Professor Aldo, eu também penso que uma das melhores maneiras, às vezes, da gente evangelizar pessoas conhecidas, colegas de trabalho, que a gente passa mais tempo, né, é justamente nas nossas conversas. A gente está conversando um determinado assunto e de repente o assunto descamba para uma situação. Sim. Aí você vai introduzindo o evangelho. Eu me lembro que eu fiz muito isso, e ainda faço. Você está conversando, de repente tem uma coisa que você ali encaixa o evangelho. A pessoa ouve o evangelho de uma forma muito mais assim, disposta a ouvir, do que eu chegar e dizer: eu quero te evangelizar. Ele fecha a porta na hora. Perfeitamente. Acho que é uma sabedoria, aquilo que Provérbio diz, né? Que quem ganha a alma sábio é, justamente por causa dessas coisas. Precisa dessa sabedoria na hora do evangelismo. Continue, professor. Vamos lá, subtópico 2, as missões, né? As missões, exatamente. Vamos lá, professor. Nós falamos de evangelização no 1. Sim. Agora a respeito de as missões, né? Então veja só, no ato evangelístico e no ato missionário, essa mensagem ela é a mesma, né? Sim. Tanto faz eu evangelizar minha casa, minha família, meus parentes, meus colegas aqui localmente, a mensagem é a palavra. E quem vai fazer missões, inclusive transculturais, também é a palavra. Isso aí não modifica, né, professor Edilson? Professor Aldo, só ali, abrindo um leg aqui no que o senhor disse, só para reforçar o que o senhor disse. Uma vez um pregador disse que o evangelista é aquele que só tem uma mensagem. O pastor tem várias mensagens, mas o evangelista só tem uma. Perfeitamente. Talvez o que mude da evangelização que nós tratamos há pouco, né? Porque a evangelização ela é mais local, geograficamente, né? Para missões, justamente essa extensionalidade, né? A variedade e as estratégias que precisam também ser diferentes, né? Perfeito. Ainda que seja um outro contexto, né? Eu vou lembrar aqui do que Abacuque diz lá no capítulo 2. Deus falou, na verdade, para Abacuque no capítulo 2, versículo 2. Não é isso? Lá, quando você lê, você percebe claramente que Deus está dizendo, vou usar minhas palavras aqui, depois você lê o versículo lá. É como se Deus estivesse dizendo para ele assim: eu vou te dar uma visão, eu vou te dar uma mensagem. Veja que a mensagem não é minha, né? A gente diz: não, o sermão é a palavra é a mensagem de Deus, não é? Deus está dizendo assim: eu vou te dar uma visão, vou te dar a palavra. Agora, é como se Deus estivesse dizendo assim: usa toda a tua criatividade para fazer com que essa mensagem que eu vou te dar se torne claro à mente e ao coração daquele que vai te ouvir. Porque, veja, a mensagem ela é de Deus, é a palavra, não pode ser mudada. Agora, professor Zanilson, a metodologia, né? Ela está sobre os ombros da igreja. Perfeito. E aí eu digo sempre assim: Deus ele prepara a igreja para cada época da história. Então, para eu evangelizar a geração da qual eu sou contemporâneo, eu preciso fazer a leitura, eu preciso interpretar como se comportam, como pensam. Por que métodos evangelísticos que funcionaram, alguns, né? Funcionaram há anos, não é isso? Hoje já não são tão eficazes, né? Então a igreja precisa rever isso. Perfeito. É claro que tem coisas que não mudaram desde a época de Jesus. Se for fazer uma pesquisa, você vai ver que a forma que mais as pessoas se convertem ou vêm para Cristo é o evangelismo pessoal. Não tem jeito. Isso aí é uma fórmula primitiva e que está, né, comprovadamente, né, a eficácia dela, né, dentro do trabalho evangelístico, professor Wilson. Professor Heraldo, dentro dessa questão da metodologia e da forma, que somos nós que decidimos, né, eu sempre penso que toda estratégia ela é válida, desde que ela não cometa um erro, que é descaracterizar ou macular a mensagem. Perfeitamente. Né?
se descaracterizou e maculou a mensagem, aquela estratégia não é boa. A mensagem, ou no caso de missões transculturais, de repente querer modificar a cultura. Exatamente. O evangelho não é necessariamente para modificar a cultura, mas para mostrar que a cultura deve estar, como é que eu posso dizer? Ela não deve confrontar o evangelho, seria mais ou menos isso. O Paul Ivers, que é antropólogo missionário, ele fala isso, né? Ele diz assim, o evangelho não é cultura, o evangelho está acima da cultura, porém ele pode ser pregado através da cultura, né? E isso é interessante porque o evangelho, nesse caso, ele tem o poder, quando o evangelho chega numa cultura, a gente sabe que a cultura ela pode estar sendo influenciada por Deus ou por Satanás, não tem jeito, sim, não é? Influenciada, não é? Sim. Não é que o todo é mal, mas está influenciada. Sim. Então, quando o evangelho chega, vamos usar uma linguagem metafórica, ele elimina as toxinas daquela cultura. Exatamente. Né? Ele elimina as toxinas e deixa aquilo que é útil, que é saudável, que é louvável, né? E que é marca identitária daquele povo, né? Perfeito, até porque a Bíblia, professor Nilson, ela fala de unidade, não de uniformidade. Né? nós não temos que ser exatamente iguais para sermos unidos. Sim, com certeza. Cada cultura, inclusive Apocalipse, a lição fala aí, né? O texto de Apocalipse vai mostrar claramente que quando chegarmos lá, cada cultura vai estar lá dentro das suas características, louvando e glorificando a Deus, né? Perfeito. Professor, para nós finalizarmos aqui o nosso tópico, o nosso subtópico 3 é os desafios de hoje. Exatamente. Como o senhor vê essa questão dos desafios de hoje? Pois é, né? Primeiro que a Bíblia, professor Nilson, ela vai falar, aqui inclusive dentro do subtópico 3, né? Mateus 13:38, o próprio Jesus disse que o campo é um mundo. Né? Então veja que geograficamente não há mais limitação, né? E outra coisa que eu achei interessante, o pastor Ezequiel, eu acho que é ele que está colocando aqui dentro da questão da lição, essa distorção que às vezes acontece, né? É interessante como ele coloca, lembrando que às vezes as pessoas dizem assim, não, vou pregar primeiro, né? Em Jerusalém, depois o uma má compreensão, né? Exatamente, né? E eu de vez em quando me deparo com isso, mas eu nunca tinha falado. Aí quando ele veio aqui me lembrei de novo, né? Exatamente isso, né? Porque na verdade aqui há uma concomitância, né? Quando Jesus fala, ele justamente usa a expressão tanto, né? Tanto em Jerusalém como, quer dizer, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. É claro que eles não fizeram isso tudo ao mesmo tempo, mas não há nenhum problema, professor Anderson, eu estar aqui, né? No meu local evangelizando, né? Corpo a corpo, né? Ou através, sei lá, de outras situações. E está perfeitamente não em loco, mas ajudando, contribuindo, orando, né, por outros países, promovendo outros tipos de trabalho evangelístico e missionário, né? Perfeito. Professor Heraldo, eu penso que o nosso maior desafio hoje é continuar fazendo missões. A igreja começou fazendo missões, foco, né? Portanto, ela deve terminar com missões. Então, esse é o foco que nunca deve ser perdido da nossa igreja. A igreja pode fazer um trabalho social? Sim, pode e deve. A igreja pode fazer um trabalho educacional? Sim, pode e deve. Mas esses trabalhos não devem se tornar prioridade. São para-eclesiásticos. São para-eclesiásticos, são para complementar, mas o foco da igreja é o trabalho de missões, é o trabalho evangelístico, é ganhar almas. Foi para isso que Jesus edificou a igreja. A igreja não é só uma instituição social. Ela é pelo fato da sua forma de ser, do seu ajuntamento, mas ela é um organismo vivo cujo propósito é pregar o evangelho de salvação a todos os homens. Perfeito. Esse é o propósito da igreja. Nunca podemos desvirtuar esse ponto, né? A igreja tem um centro de recuperação, glória a Deus, a igreja tem, mas eu sempre digo, professor, que puder ter, que tenha. Todo o trabalho que a igreja tem que ter por foco alcançar a pessoa para a salvação. Não é só um propósito de proporcionar o bem-estar, de mudar a vida da pessoa socialmente. Não, o propósito da igreja, tudo que ela faz tem que ter esse viés. Nesse sentido, alguém pode até dizer que o trabalho da igreja é ideológico. Qual é a nossa ideologia? Para que pessoas chegam à salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso ponto. Tudo que nós fazemos tem que ter isso por foco. E Então, nos nossos dias não podemos deixar de falar, inclusive a lição trata, professor Wilson, disso, desse instrumento, né,
hoje facilitador da multiplicação do Evangelho, né? Bem pensado, que são as redes sociais, né? Hoje eu estava falando isso com a minha esposa, quando eu deixei o senhor agora há pouco, Sim. que eu estava falando sobre, antes a igreja era muito ativa na rua, mas hoje a nossa geração, como o senhor diz, a gente faz uma leitura e vê que as redes sociais hoje são um grande ponto. Eu penso que nós, igreja, precisamos entrar nas redes sociais, porque nós cometemos um erro muito grande, professor Aldo, quando começou a propagação ou a popularização da TV no Brasil. Porque nós entendemos, os nossos primeiros pais entenderam que isso era uma coisa do inimigo e tal, e não entraram. E hoje nós percebemos o quanto nós perdemos por causa disso, em termos de evangelização, né? Que hoje está aí as redes sociais e nós não podemos cometer o mesmo erro. Não podemos, né? E o texto sugerido para essa questão é Salmo 147, versículo 15, que diz assim: envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente, né? Quer dizer, não está tratando de internet, evidentemente, aqui, mas a gente faz essa correlação, né? Sim. Para lembrar que há... É o Salmo, como é 147, 15, né? 147, 15. Que fala dessa possibilidade nós temos. Agora, é claro, não dá tempo aqui, porque a gente já está Sim. encerrando, mas lembrar aos amados irmãos, né? Sobre ética nas redes sociais, né? O que tem também impedido que muitas pessoas sejam evangelizadas por causa do meu mau testemunho nas redes. A gente não vai entrar nisso aí, certeza. mas com certeza é um embaraço, né? Que a gente precisa rever, porque senão nós vamos cometer erros gravíssimos, né? E até sermos indelicados, afrontosos. Sim, né? sim. E claro que a pessoa, na hora que vê eu postando de repente alguma coisa, esse cara, né? Ele já rejeita de cara, né? Na verdade, isso é uma coisa, professor, que a gente tem que tomar conta. Se a gente precisa, a gente anseia ou deseja contribuir com a vida das pessoas em termos de evangelho, na verdade a gente precisa fazer assim, uma seleção do que a gente posta, assim, para que nós mesmos não lancemos pedra no caminho do evangelho, né? Perfeitamente. Isso é uma coisa interessante, mas as redes sociais hoje é indispensável. Primeiro que o mundo entrou nessa fase tecnológica e ele não vai sair mais. Não vai sair mais. Então é nós que temos que entrar lá, e nesse ponto eu penso que as igrejas precisam atentar. Eu acredito que até esse período que nós passamos de pandemia, que forçou as igrejas a irem para as redes sociais, né? E eu me lembro muito bem que eu vi muitos líderes assim, conclamando as pessoas, pedindo para que as pessoas se inscrevam no canal para que eles pudessem propagar, fazer os cultos ao vivo e tal. Quer dizer, isso mostrou o quanto nós estávamos despreparados para o meio que estava aí diante de nós. Né? Mas hoje nós precisamos ter esse foco, atentar para isso, compreender. É aquilo que nós estamos na lição passada, né? Remindo o tempo, né, professor? Remindo o tempo, tá certo. Para a nossa conclusão aqui, o nosso comentário diz assim, professor Alda: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Nós já falamos isso. E ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai, a não ser por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Então veja aqui o foco ilimitado de Deus, o propósito de Deus alcançar todas as pessoas sem acepção. Amém? Então aqui nós, o senhor gostaria de comentar alguma coisa? Então, aqui nós vamos encerrar o nosso comentário dessa lição, sempre pedindo a você que dê um like, que você possa compartilhar esse vídeo e que possa abençoar outras pessoas também com o comentário feito aqui. Professor Aldo. É isso mesmo. Agradecer ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estar com os amados irmãos. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, continue orando por nós. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.